Uma coisa que eu posso mostrar antes de terminar aqui, que também que eu acho que vai causar uma certa dúvida, é o decodificador da instrução. Então, basicamente, se a gente olhar esse cara aqui, esse cara é o que pega as instruções, tá? E ele tira os pedaços das instruções e informa para a parte de controle qual é a instrução que ele viu a partir dos 16 bits que estão nesse registrador. Esse cara é um cara combinacional, tá? Como é que a gente, da onde que a gente vai tirar essa informação? Se a gente olhar no código do projeto aqui, tá? Tem o simulador HTML, tá? Aqui dentro do KS tem a lista das instruções. Deixa eu ver se tá. Putz, grila. Ele não está abrindo o HTML, mas deixa eu abrir no meu arquivo local, eu devo ter. Tá, então aqui a gente tem as instruções, tá? E aqui tem para cada instrução tem o código da instrução. Se vocês olharem atentamente o KS, vocês vão ver que dá para identificar qual é a instrução pelos 8 primeiros bits, tá? Os 8 bits de baixo eles são usados só para os operadores e esses aqui às vezes são zero, mas não existe. Aqui eu poderia testar todos, mas para simplificar a gente consegue decodificar a instrução olhando só esses bits de cima aqui. Tá? Não esquecer, né, que no projeto eu incluí esses 4 códigos com esses bits de controle. Tá? Se vocês quiserem colocar isso numa tabela, dá para colocar também, tá? Mas dá para colocar direto lá. Então, como é que eu faço isso, tá? Então, eu vou para criar o decode, eu vou criar um bloco combinacional, tá? E esse cara, ele vai ser o decoder, tá? O que ele vai ter que olhar, ele vai ser um case da instrução dos bits mais significativos, que são os bits lá de cima, tá? Então eu posso fazer um case e aí agora eu tenho que copiar todos os códigos de todas as instruções que eu quero implementar, tá? Então vamos aqui. Então aqui o load é esse cara, tá? Então eu vou tentar colocar lado a lado aqui para a gente poder, tá? Então o load, o caso do load é 8 bits 1000001, tá? Aqui para não me perder, depois eu vou dizer que isso aqui é um load para eu saber que esse aqui é o load, tá? Tem o load, depois tem o esse aqui é o store, tá? O código que eu tô pegando é esses primeiros 8 bits aqui. Tem o move, tá? O move é 1000001 001, tá? Aqui tem as operações. Tá, tá, então aqui eu tenho 1010. 001 é o AD. O 2. Opa. Esse aqui é o sub. Depois é a end.
e depois a OR, tá? Eu tô só colocando aqui os códigos que eu vou, tá? Aqui agora vem os branches, tá? Os branches é 0000001 é o branch. Depois o B0 é 2. O BNEG é 3. Tá, e aí eu vou pegar os outros branches que eu quero implementar também. Eu vou pegar aqui, tá? O B overflow, esse aqui, 0000101 é o B overflow. B não overflow. O 1010 é o B não neg, que não tinha ali, e tem o B não zero, que é o 10. Tá? E aí fica só faltando agora o route. Então, tudo um. Esse aqui é o route. Tá, e o resto eu vou deixar como caso padrão. Tá? Qualquer outro código vai ser interpretado como um NOP. Tá? Então qualquer outro valor que não esteja aqui vai ser interpretado como um NOP, como uma instrução que eu não sei o que fazer, que eu só tenho que pular. Tá? Então agora o que eu tenho que fazer é o seguinte, para cada instrução dessa aqui, eu tenho que ver o que, que eu tenho que atribuir. Então, por exemplo, o load, né? Se eu pegar o load vai ler da memória e botar num registrador. Então, na verdade, o que eu tenho que fazer já para evitar problemas aqui, tá? Que eu já vou fazer para evitar problemas. O decode, se eu olhar o decode aqui, olhar o desenho do decode, ele calcula A, B, C address, calcula qual é a instrução e calcula o main address. Então, para evitar problemas de eu esquecer alguma coisa, esquecer let ou alguma coisa, eu vou colocar o valor padrão dessas coisas, dizer, olha, se eu não disser nada, tá? E o decode instruction não precisa, porque eu vou sempre decodificar uma instrução. Mas esses caras aqui eu estou colocando que eles são zero. Bom, então no load o que eu tenho que fazer, eu vou ler uma instrução, eu vou ler um dado daqui e vou gravar no C. Tá? Depois a gente vai ver o fluxo das instruções. Então, basicamente, o que eu tenho que ler da instrução que está ali, as informações que eu tenho que tirar da instrução, tá? É o main address, que está nessa parte da memória, e o registrador de destino que está aqui. Então, o que eu vou dizer aqui para ele é o seguinte, ó. Nesse caso, eu vou escrever, eu posso escrever de novo, não tem problema, tá? Eu vou dizer que o C-address aqui é o bit 0, né? Se eu pegar aqui 0, 1, 2, 3, 4, então do 4 ao 0 é o main, 5 e 6 é o C-address. Então, o C-address é o bit 6 até o 5. E o main address é a instrução
do bit 4 até o bit 0. E eu tenho que dizer aqui, agora aqui eu posso dizer que a decode instruction é um reload, que é aquele nome que está lá no meu pacote. Isso vai avisar para a máquina de controle que eu decodifiquei um load e eu já tirei o C address e o address. Tá? O store. O store, eu tenho que pegar uma instrução que está aqui pelo A e levar para a memória, para armazenar a memória. Então, aqui eu tenho que ler o A do registrador, vai ser o A, e o endereço de memória é o destino da instrução. Então, se eu olhar lá na instrução agora, se eu olhar aqui no código da instrução, a memória está aqui e o que eu estou lendo está aqui. Então, esse aqui eu vou usar como a address. Então, esse cara aqui é o a address que eu vou ler e o main address é a mesma instrução. E aqui é um store. Tá? O move. Tá? O move, eu vou ler os dois registradores no A e no B. Então, eu vou mover. Tá? Aqui tem a origem, qual é que eu vou ler e para onde que eu vou levar. Tá? Só que o único caminho é pela ULA, então eu vou ter que fazer um truque aqui, que é o seguinte: o C address, esse aqui é o 0 e 1, esse aqui é o 2 e 3. Então o C address vem do 2, do 3 e do 2, tá? E o A address vem do 1 e do 0, mas eu também vou colocar esse endereço no B address. Aí eu posso fazer uma ou lá e gravar o resultado, porque daí ou de duas coisas iguais vai dar ele mesmo e eu vou colocar lá. Tá? E aí dá para ir fazendo todos os outros, né? Porque daí aqui agora eu tenho os registradores e esses aqui basicamente tem branches, né? Aqui eu só tenho que cuidar para não esquecer de escrever aqui. Tá? Os branches, por exemplo, vão ser todos iguais, só vai mudar o branch que vai só vai mudar o decode instruction, né, que aqui vai ser ibranch. E o main address é os 5 primeiros bits da instrução. Tá? Então os branches são todos iguais, o que muda é só avisar lá pro cara que aqui é um B0. Basicamente é isso, tá? Então tem que avisar. Aqui todos vão ser beneg. Bom, aqui o NOP, o route aqui, basicamente, ele vai ser dizer que a instrução é um route, tá? Não precisa calcular nada. E o NOP também, NOP, só para avisar que é um NOP. Tá? E aqui o add e as operações da ULA, né, que eu pulei, eles também são bem simples, porque eu vou dizer que é um add. E a operação da ULA, na verdade, ela tem aqui três registradores, o A, o B. Na verdade, aqui tem que ver o que vai ser A e B, né? Quando for fazer a subtração, se tu subtrair o A, esse aqui é o A, o B menos A ou o A mais B. Tem que só cuidar na operação da subtração qual é o A. Mas vamos assumir que esse aqui é o A, esse aqui é o B e esse aqui é o C. Tá, então eu vou colocar a DDR é a instrução, os dois primeiros bits. O B, a DDR é a instrução 0, 1, 2, 3 e 2. E o CADDR é o 5 e 4. Aí esses aqui são iguais para esses três outros, só mudando, obviamente, a operação. Tá? Então, a ideia de não usar código é para aqui não, para a gente não precisar aqui ficar fazendo código binário aqui. Então isso aqui basicamente vai fazer todo o decoder, tá? Isso aqui está pronto todo o decoder.
Tá, aqui só tenho que. Só salvar isso aqui, ver, olhar lá no Vivado se não deu problema. Deixa eu fechar aqui. Agora é simples terminar a máquina de controle, tá? Desculpe, terminar a parte operativa, tá? Só tenho que implementar agora esses outros módulos que faltam aqui, implementar o banco de registradores que vocês têm lá. Isso aqui a gente já fez, isso aqui eu já fiz, isso aqui eu já fiz, isso aqui eu já fiz, tá? Só falta o banco de registradores e salvar, fazer esse MUX aqui, né? Do bus C, da onde que ele pega e essa flag, tá? Então eu vou terminar esse negócio aqui para mostrar para vocês a simulação e como que eu faço a parte de controle.